Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 13, que tem como título Assembleia de Jerusalém. A palavra-chave que define essa nossa lição é Assembleia. Mas o que significa Assembleia? Assembleia nada mais é do que a reunião de pessoas para determinado fim. Ou ainda, é um grupo de pessoas que se reúnem para analisar, discutir e decidir sobre determinados assuntos. Então, a Assembleia de Jerusalém, ela não aconteceu por acaso. Ela tinha um propósito. Ela tinha um objetivo. E por que que aconteceu? Por que que essa assembleia, essa reunião, ela foi promovida? No versículo 24 de Atos 15 nos diz assim: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Então, observe que alguns irmãos judeus, mais especificamente os fariseus, estavam pregando, anunciando que a salvação só podia ser alcançada se aquelas pessoas, gentios no caso, né, se submetessem à circuncisão. Então, essa assembleia ela aconteceu com o intuito de discutir acerca da salvação, acerca da surgiu-se essa problemática doutrinária, né, acerca da salvação em Cristo Jesus. O texto áureo nos diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Atos 15, 28. Perceba que pareceu bem a quem, irmãos? Ao Espírito Santo. Então, nós vemos aqui uma igreja ou irmãos, apóstolos, que eram guiados pelo Espírito Santo. Então, pareceu bem ao Espírito Santo. Outra característica ou aspecto que podemos destacar aqui, nessa expressão pareceu bem ao Espírito Santo, é a característica de uma igreja enquanto organismo. Por quê? A igreja é um organismo vivo e espiritual que manifesta Cristo no mundo. E a parte que diz pareceu bem a nós diz respeito, fala-se de um aspecto de uma igreja enquanto organização. Porque uma igreja enquanto organização, ela precisa seguir princípios e regras para funcionar perfeitamente. Outro, então, assim, a gente entende que a igreja, em sua essência, ela é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Outro detalhe que nós podemos observar nesse versículo 28 é essa parte aqui, que diz assim: Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Essa expressão, senão essas coisas necessárias, que coisas necessárias eram essas? Está em Atos 15, 29, quando nos diz assim: Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação ou imoralidade sexual. Mais na frente a gente irá falar com mais detalhes acerca desse versículo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 15, do versículo 22 ao 32. Introdução. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Então, esse grupo de religiosos judeus, mais especificamente os fariseus, eles acreditavam que a salvação só poderia ser alcançada se aquelas pessoas se submetessem à circuncisão, né? Então, eles precisavam obedecer à lei de Moisés e, especialmente, o rito, a cerimônia religiosa da circuncisão. Só que os apóstolos discordavam disso, porque eles entendiam que se essa condição fosse estabelecida ou exigida, a salvação ela deixaria de ser totalmente pela graça, né? Então, a salvação, nesse caso, ela seria condicionada a uma ação, né, de obediência rigorosa à lei de Moisés e, mais especificamente, à circuncisão. Então era algo mais condicionado à obra, à ação da pessoa, de submeter-se à circuncisão. Só que a gente entende que esse era um entendimento errado. Até porque está escrito lá em Efésios que sois salvos pela graça, por meio da fé, e não pelas obras. Então, a salvação, ela é totalmente pela graça. Ponto 1, ou melhor, tópico 1, a questão doutrinária.
o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no concílio ou na Assembleia de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Pois bem, os missionários, ou melhor, os apóstolos, apresentaram esse relatório sobre a primeira viagem missionária. E por que essa apresentação desse relatório deixou ou promoveu uma discussão? Porque esse relatório ele deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, ou seja, não dependia da circuncisão. E isso gerou um questionamento, né? Gerou uma discussão, de modo que foi necessário levar-se à Assembleia de Jerusalém para se discutir acerca desse assunto, dessa problemática doutrinária. Ponto 2. O legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodados com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Então, por conta desse relatório, como já falei, foi que surgiu essa discussão. E aí, de um lado nós tínhamos os fariseus e do outro lado nós tínhamos Paulo e Barnabé, né? E aí gerou-se essa grande discussão. E foi a partir dessa grande discussão que percebeu-se que era necessário promover-se uma assembleia a fim de resolver, a fim de analisar, de discutir, de resolver aquela problemática. Então eles agiram rapidamente, levaram para a igreja, acharam por bem levar à igreja mãe, né, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, onde o assunto ali seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Então a gente vê que a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Ponto 2. O debate doutrinário, uma questão crucial. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deve ser tratada com a objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Então Pedro usou como parâmetro para defender que a salvação era para todos, inclusive os gentios, ele usou como parâmetro a experiência espiritual que ele teve, né, com relação ao derramamento do Espírito sobre os gentios ali na casa de Cornélio. Ponto 2. A experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Então, o que nós observamos é que Pedro usou esse argumento e ele estabeleceu como parâmetro o derramamento do Espírito, né? Essa experiência espiritual. Por quê? Porque, assim como Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que, dessa forma, todos tinham, portanto, consciência de que o haviam recebido. Gálatas 3 e 5. Então, essa experiência de derramamento do Espírito é algo notável. Por quê? Porque é algo observável. A evidência, uma das evidências do derramamento do Espírito, esse derramamento do Espírito produz evidências ou sinais visíveis e audíveis. Então, as pessoas que estavam ali presentes foram capazes de ouvir e de ver. Então, né, isso os torna conscientes para reconhecer que aquelas pessoas realmente tinham recebido o Espírito Santo.
Ponto 3. A fundamentação profética da fé gentílica. Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Então, se de um lado Pedro usa o argumento da experiência espiritual, Tiago ele utiliza, do outro lado, a experiência ou a fundamentação profética, ou seja, ele recorre às profecias para fundamentar a sua defesa acerca da aceitação dos gentios por Deus. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isso concordam as palavras dos profetas, Atos 15 e 15. Tópico 3. A decisão da Assembleia de Jerusalém, o Espírito na Assembleia. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Então, o que nós observamos aqui, irmão, é que quando eles dizem assim, a expressão que diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quando ele diz pareceu bem ao Espírito Santo, isso nos leva a entender que a decisão, ela não foi uma decisão puramente humana, mas ela foi uma decisão guiada especialmente pelo Espírito Santo. Então, a gente percebe ali que a ação do Espírito Santo guiando aqueles homens de Deus para fazerem uma tomada de decisão correta acerca dessa problemática que diz respeito à doutrina da salvação em Cristo Jesus, ou seja, a respeito da natureza da salvação em Cristo. Ponto 2. A orientação do Espírito nas assembleias. Ou melhor, na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Então, irmãos, lá em Atos capítulo 15, versículo 32, nos diz assim: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram, ou ainda deram ânimo e força aos irmãos com muitas palavras. Então, essa expressão, eram profetas, deixa bem claro a manifestação do Espírito Santo através dos seus dons. E que dom era esse? O dom de profecia. Deus usou Judas e Silas, que eram profetas. Ponto 3. O parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação ou imoralidade sexual. Irmãos, é importante ressaltar aqui que essas condições ou essas coisas necessárias, elas não eram pré-requisitos para a salvação, mas era pré-requisito para a boa convivência ou a boa comunhão entre os irmãos e a santificação da igreja. Dessa forma, nós entendemos que o legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus, não. Então, nós vemos aqui uma igreja guiada pelo Espírito Santo. A igreja decidiu, então, preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Conclusão. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que as nossas ações devem ser guiadas pelo Espírito Santo, porque fazendo isso nós seremos abençoados por Deus e o seu nome será glorificado através das nossas vidas. Amém? Chegamos ao fim de mais uma aula. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.